Chamo já para essa conversa o nosso especialista em Direito Internacional, Emanuel Pessoa, que está aqui já nessa cobertura. Primeiro começo dando aquele boa noite, eu não sei se é bom dia, madrugada. Muito prazer estar contigo aqui, Emanuel. Prazer é todo meu. Eu acho que é bom dia, né? É polêmico, eu estava até conversando com o nosso editor-chefe aqui, estávamos decidindo se era noite ou dia. Mas vamos então para dia, porque as eleições já estão correndo por lá. Eu trago essa discussão também contigo, Emanuel. Isso porque falou-se bastante em risco à democracia americana. Claro que a gente está falando de momentos diferentes, mesmo então com esse histórico de que quem está na presidência acaba perdendo o Congresso, a gente traz um cenário completamente diferente, né? Eu ouvi, inclusive, um professor que deu aula para mim na pós, o Oliver Stunkel, ele soltou em uma coluna no jornal falando desse risco à democracia. Foi exatamente o que disse Joe Biden no Twitter hoje, então, antes de começar essas eleições. E ele cita uma coisa específica que eu acho legal você também explicar um pouquinho para a gente, esse poder de Donald Trump, não só, claro, da imagem que ele trouxe, mas do trumpismo pós-Trump. A gente está falando de candidatos, como a Lu comentou, que estão muito mais conservadores do que tínhamos, então, há 4 anos atrás, né? Olha, eu acho o seguinte, tá? Eu acho que às vezes a gente precisa tomar cuidado, que a gente toma algumas impressões como se fossem fatos concretos e dados. Eu não acredito que a democracia americana esteja em risco. O que eu acredito é o seguinte: da mesma maneira que o Donald Trump ele usa o argumento de que houve fraude eleitoral, seja ele acreditando ou não nisso, para manter a sua base mobilizada, os democratas utilizam o argumento de que o Trump é uma ameaça à democracia para manter a base democrata mobilizada. O grande problema é que quando os dois lados fazem essa mobilização baseada no medo, quem perde são as pessoas, porque não existe nada mais efetivo para você dividir uma sociedade e para você prejudicar a própria saúde mental das pessoas ao pensar na política, do que incutir nelas o medo. Eu me lembro que em 2012, 2013, eu recebi uma proposta para ir trabalhar em Erbil, no Iraque, tá? E eu lembro que uma pessoa disse para mim que eu era louco, que eu ia morrer, que era uma criminalidade, atentado terrorista, blá, blá, blá. Só que na época eu morava em Fortaleza e eu peguei as estatísticas. A criminalidade em Erbil era 6 ou 7 vezes menor do que a criminalidade em Fortaleza. Mas o fato de acontecer atentados terroristas incutia um medo nas pessoas que fazia pensar que a qualidade de vida do lugar era pior do que era. Então, da mesma maneira, o medo que o pessoal do Trump coloca de que não tenha havido lisura no processo eleitoral e a mesma maneira o pessoal do Biden coloca de que o Trump ameaça a democracia, coloca o eleitorado americano em medo e, na verdade, pela importância dos Estados Unidos no mundo, coloca o mundo todo em medo. E esse medo leva as pessoas a exagerarem o outro lado, enquanto que, na verdade, se nós tivéssemos pessoas que baixassem mais a temperatura, não haveria esse risco. Então, quando você fala que tem políticos mais conservadores, isso é um reflexo da polarização do eleitorado por conta dessas guerras de narrativas. Quanto mais você polariza o eleitorado, maior uma tendência a você ter políticos que se posicionam de forma mais intensa no espectro ideológico, seja como conservadores, seja como progressistas. Então, rigorosamente, as pessoas vão se afastando do centro por conta dessa guerra de narrativas. Mas se é para a gente descer mais a fundo, eu prefiro dizer uma coisa para as pessoas muito clara: a democracia americana não é tão frágil para ser ameaçada pela candidatura de Donald Trump. Pelo contrário, a democracia americana é resiliente. Os Estados Unidos nunca tiveram um golpe de Estado, os Estados Unidos nunca tiveram uma ditadura militar, os Estados Unidos nunca tiveram a interrupção do seu Congresso. Isso não passa na sociedade americana, isso não passa no sistema institucional dos Estados Unidos, que é desenhado justamente para que você tenha freios e contrapesos. Tanto é que os pais fundadores dos Estados Unidos, quando imaginaram o Senado, imaginaram o seguinte: a Câmara dos Representantes é eleita pelo povo, mas o povo pode ser suscetível a paixões do momento, com um político hábil insuflando as pessoas. Os estados que são representados no Senado, eles têm uma eleição para o Senado diferente,
e que isso faria com que fossem eleitos, na ideia deles original, pessoas mais experientes e de cabeça mais fria para o Senado, e por isso que o sistema legislativo lá é bicameral, precisa dos dois para aprovar as leis, para garantir que uma casa controle os excessos da outra. Então, da mesma maneira, eu não imagino que exista uma ameaça real à democracia americana pela quantidade de freios e contrapesos que eles têm. Acredito que existe uma guerra de narrativa e que essa guerra de narrativa é usada pelos dois lados para se beneficiarem. Os democratas se beneficiam da retórica do Donald Trump se beneficia da retórica dos democratas. É uma relação simbiótica, negativa, mas é uma relação simbiótica. E é um comportamento, né, Emanuel, que a gente até pode comparar, acabamos de passar por eleições aqui no Brasil e que também foi usado, né, esse mesmo argumento de risco à democracia, mas são dois países em que as instituições funcionam plenamente. Mas gostaria de trazer para o debate também a discussão sobre Donald Trump, já que já trouxemos o nome dele aqui. Estamos falando desse nome forte que fez parte dessa campanha para as midterms, né, essas eleições de meio de mandato, e estava presente ali viajando durante todo o país, visitando distritos diferentes, estados diferentes. Será que você consegue explicar para a gente o papel de Donald Trump nesse momento, nessas eleições? E, claro, o que ele está visando lá na frente? Bom, vamos deixar muito claro, Donald Trump se tornou o grande eleitor dessa eleição, né? Ele conseguiu eleger várias pessoas que ele indicou, pessoas algumas até novatas na política, simplesmente com base no endosso que ele deu, o que mostra que existe uma parcela muito forte do eleitorado americano disposto a ouvi-lo e a seguir as suas recomendações. Isso acontece porque o Donald Trump ele se posicionou desde sempre como um antipolítico. Ele não é político de carreira, ele sempre foi uma pessoa crítica, se você vê entrevistas dele da década de 80, da década de 90, em talk shows americanos, ele sempre foi uma pessoa extremamente crítica aos déficits que os americanos tinham com seus parceiros comerciais no exterior, sempre foi crítico aos americanos estarem pagando pela defesa de outros países sem ter a contraprestação, e quando ele estava no poder, até se lembram todos, né, quando ele criticou a dependência energética da Alemanha da Rússia, que aquilo ia ser um problema no futuro, e os membros da delegação da Alemanha na ONU rindo da cara dele, e ele se provou correto. Então isso faz com que as pessoas tenham a percepção dele do antipolítico, de alguém que não teria interesses. Não estou dizendo que isso é verdade, apenas a imagem que ele projeta num eleitorado americano que vem empobrecendo financeiramente ao longo das décadas com a queda do seu padrão de vida. Então ele representa para essas pessoas, teoricamente, uma possibilidade de mudança, porque ele tem um discurso de que os políticos tradicionais falharam com a classe média americana e por isso a classe média americana relativamente empobreceu. Quando eu falo relativamente, não é que a renda caiu, mas que no passado a classe média americana com a sua renda conseguia comprar a casa própria, carro próprio, pagar a faculdade dos filhos, fazer uma belíssima viagem uma vez por ano, ter todos os bens de consumo em casa, e isso trabalhando numa planta industrial. E não falando de um trabalho mais bem remunerado, como um médico, por exemplo. E claro que os médicos lá também conseguem isso, mas antigamente até o trabalhador de chão de fábrica conseguia realizar o sonho americano. Então ele tem esse apelo com esse eleitorado, justamente pela sua figura antipolítica, e se mostrou o grande eleitor. O que vai acontecer agora é que a economia americana está desacelerando, deve entrar em recessão, né? E não se sabe se vai se recuperar a tempo das próximas eleições. Se a economia americana entrar em crescimento baixo ou estiver ainda em recessão no ano eleitoral, Donald Trump tem praticamente certo a vitória se o seu adversário for Joe Biden, porque as pessoas estão colocando na conta das políticas do Biden a recessão nos Estados Unidos, por conta da postura fraca em relação à guerra da Ucrânia, por conta da sua postura de ter dito que se deveria aumentar mesmo o preço dos combustíveis para fazer a transição para a economia verde, e pelo fato de que vários dos programas de gastos aprovados no seu governo aumentaram muito o dinheiro despejado na economia e as pessoas têm a percepção da inflação. Por mais que, como a Lu já falou anteriormente, a inflação possa ter fatores externos aos Estados Unidos, a percepção da população sobre a inflação recai sempre sobre o governo de plantão. Então, Donald Trump é um grande candidato, se não talvez nessas condições, o favorito a se tornar presidente dos Estados Unidos a partir de 2025.